Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians goleou o Atlético Paranaense ontem na Neoquímica Arena 5-2. Que coisa linda, né? E deu uma bela respirada. Bela não, mas deu uma respirada no Campeonato Brasileiro, deixando a zona do rebaixamento. A gente vai fazer uma análise aqui sobre os erros, os acertos e a reação do Corinthians na partida de ontem. E, sobretudo, o quanto essa vitória pode interferir no jogo de domingo contra o Flamengo. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, bora falar de Corinthians e fazer essa análise juntos. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta sexta-feira, 18 de outubro. Depois de uma goleada de 5-2, que coisa linda, né? 5-2, desde 2022, né, desde do Campeonato Paulista de 2022, não goleávamos pelo placar de 5 gols, né, um adversário. A última vez tinha sido contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista de 2022. E ontem, num jogo cheio de nuances, né, um jogo estranho até para, né, podemos dizer assim, o Corinthians abre com 17 minutos 2-0 e depois para de jogar, toma 2 gols, e aí vai para um segundo tempo irretocável, né, onde consegue envolver o Atlético e, sobretudo, criar oportunidades, transformar as oportunidades em gol. Então, um jogo com muitas alternativas, um jogo bastante movimentado. 7 gols em uma partida de futebol é muito gostoso, é muito legal para o torcedor que assistiu, para quem estava na Neoquímica Arena. Bom, mas vamos lá. A gente falando sobre erros, acertos e reação. Os erros, na minha opinião, eu acho que muito mais individuais, né? Alguns erros mais visíveis, talvez, erros em termos de atuação mesmo, né? O José Martínez, eu acho que não estava numa noite feliz, foi muito mal ontem, principalmente no passe, né? Ele errou muito passe, não é tão normal ele errar. Mas aí você tem que entender que ele veio também de uma viagem, ele estava servindo a seleção venezuelana, jogou num campo muito ruim na segunda-feira, estava chovendo, então há um desgaste natural, né? Eu não é uma defesa, mas eu acho que isso é uma atenuante, talvez, para a má apresentação ontem do José Martínez. Outro que, na minha opinião, mostrou um futebol muito abaixo do esperado, né, foi o Breno Bidon, que vem tendo algumas oportunidades com o Ramon Dias. A questão é, falta um pouco de energia para o Breno Bidon. E eu conheço bem o Bidon, trabalhei com ele durante 7 meses. O Bidon, ele não é um cara de muita energia no sentido da luta, no sentido da disposição ali. E é um menino que ele tem uma visão tática impressionante, ele lê o jogo como quase nenhum outro atleta ali, mas ah, ele não consegue colocar isso na prática, muitas vezes. E ontem, mais uma vez, ele nem marca muito e nem arma muito, nem ajuda na criação e também não ajudou tanto na marcação. Então o Corinthians ficou com um buraco muito grande no meio-campo, porque o Martínez já não vinha bem, o Bidon não fez uma partida também das melhores, e o Carrijo também não estava numa das melhores das suas noites. Mas são pontos individuais que afetou no coletivo. Tanto que, enquanto o Corinthians tinha o meio-campo, o Corinthians fez 2-0. A partir do momento que o Corinthians perdeu o meio-campo, tomou 2 gols. E muita gente coloca a culpa na defesa, mas eu acho que a construção ela já começa lá de trás, né? Ela termina no gol, mas ela já começa desde o campo de ataque. Uh, e faz com que o clube sofra, né? O time sofra em campo. Bom, aí veio para o segundo tempo e eu acho que essa preocupação no vestiário, né, e o próprio Emiliano falou sobre isso depois, que mexeu com os jogadores. Né? Emocionalmente, o Corinthians sentiu os 2 gols. Mas o que prevalece hoje? Né? Prevalece o elenco. E eu acho que aí eu entro na questão acerto,
prevaleceu o coletivo. E o coletivo, né, o esporte, futebol é coletivo. E coletivamente o Corinthians foi muito bem. No segundo tempo, sobretudo. Né, mesmo com algumas questões individuais, como a gente falou aqui, eu acho que coletivamente a equipe foi muito mais sólida, muito mais consistente. O Memphis fez um golaço de falta, né? Um golaço de falta. Me lembrou muito Marcelinho Carioca, né? Aquela bola, pouca distância, batida precisa, força ideal, bola no ângulo, sem chance para o goleiro. O gol do Garro, numa rebatida do zagueiro ali, uma bola que, né, sobrou para o Garro, tipo, faz e me abraça. E principalmente o quinto gol, né, que a gente percebe muito a construção dessas jogadas. A bola sai do Romero, passa pelo Garro, passa pelo Thales, chega no Yuri, que gira e faz o gol. Então, coletivamente, esse time evoluiu. E vai para um jogo domingo contra o Flamengo grande. Vai grandão para o jogo. Por quê? Na primeira partida, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. Ontem, o Flamengo perdeu do Fluminense por 2-0. E chega para essa decisão, para uma final praticamente, contra o Corinthians, mais preocupado. Porque com a vitória de 1-0, tem a vantagem, mas sabe que não vai poder dar mole. E o Corinthians, ao contrário, chega grandão, chega bonito no jogo. Não pode ter excesso de confiança. Individualmente, o time do Flamengo é melhor do que o do Atlético Paranaense. Indiscutivelmente é. Né? Você tem jogadores como a Arrascaeta, como o Gabigol, como o Bruno Henrique, como Alcaraz, enfim, Gerson, você tem vários grandes jogadores na equipe do Flamengo individualmente. Mas coletivamente, o Corinthians, com alguns acertos, alguns ajustes, tem totais condições de eliminar o Flamengo no tempo normal. Basta não cometer os erros de ontem contra o Atlético. Basta não perder a concentração. Basta não perder o meio-campo. Tem que estar ligado durante 90 minutos. Se fizer isso, o Corinthians tem, repito, grandes chances de chegar à final da Copa do Brasil, o que seria muito legal. Já no Campeonato Brasileiro, respiramos. Ainda tem o Vitória, que vai jogar. Vitória tem um jogo a menos, joga contra o Bragantino no próximo sábado, lá no estádio do Barradão. E se o Vitória vencer o jogo, o Corinthians volta para o Z4. Então, a partir de agora, no Brasileiro vencer o Cuiabá fora de casa na próxima rodada, vencer o Palmeiras, depois jogando na Neoquímica Arena. É vencer, vencer e vencer. Porque, segundo a Universidade Federal lá de Minas Gerais, né, que sempre pós-rodada faz algumas análises, algumas projeções, né, o Departamento de Matemática da Universidade Federal lá de Minas apontou o seguinte: risco de rebaixamento por pontuação, isso atualizado hoje. Com 38 pontos, vamos lá, nós temos 32, né? 32. Com 38 pontos, 100% de chance de cair. Com 39 pontos, 99,17. Com 40 pontos, 91,57% de chance de cair. Isso, pontuação, não estou falando de Corinthians aqui especificamente, tá? Com 41 pontos, 73% de chances de cair. Com 42 pontos, 47% de chances de cair. 43 pontos, 22,5% de chances de rebaixamento. 44 pontos, 7,52% de chances de cair. Com 45 pontos, um número que muita gente fala, mas é um número mágico, dá 1,71% de chances de cair. É mínima, é pequena. Com 46 pontos, que é o número normalmente ideal ali né? É 0,25 pontos percentuais de chance de rebaixamento. Aí, com 47 pontos, você ainda corre mínimo risco de 0,026%. Com 48 pontos, você corre um risco quase zero de 0,002%. E com 49 pontos, sim, 49 cravado, você não tem risco de rebaixamento nenhum. Né? Então, assim,
Vamos trabalhar na possibilidade ali de fazer pelo menos 46 pontos, né? 46 pontos, você ainda chega na reta final ali, dependendo dos resultados, com a chance de 0,0 alguma coisa de rebaixamento. Então é bom ficar bastante ligado. O Corinthians precisa pontuar nesses jogos finais. Legal? Então, quero que você deixe a sua opinião aqui e também deixe seu like, que é muito importante. Se você gostou do conteúdo, é claro, mas eu quero muito saber a sua opinião sobre o jogo do Corinthians, sobre pontuação e sobre principalmente o jogo de domingo contra o Flamengo. Legal? Comenta aí, deixa o like e a gente se vê mais tarde. Um abraço, tchau.